Reverendíssimo Padre Paulo Diego, meu irmão no sacerdócio, querida Conceição, Paulo Renato, os pais do Padre Paulo, queridas crianças da catequese, querido povo de Deus, bom dia! A palavra de Deus hoje nos recorda a alegria de uma grande promessa que Jesus Cristo fez aos seus amigos, aos seus discípulos. Nós estamos já quase terminando o tempo pascal, já estamos na sexta semana, esse é o sexto domingo do tempo da Páscoa, e daqui a 2 semanas teremos uma belíssima festa com a solenidade de Pentecostes. Alguma criança sabe o que é a solenidade de Pentecostes? Acho que ainda não, né? A solenidade de Pentecostes é uma festa que nós temos na igreja e que celebramos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria e sobre toda a igreja. O Espírito Santo é aquele que nos recorda as belíssimas coisas que Deus nos tem dito ao longo da nossa vida. O Espírito Santo é aquele que vai sempre atualizar na nossa vida esse grande mistério de amor de Deus no meio de nós. Esse grande mistério do amor de um Deus que se doa, que se entrega, que se revela ao seu povo como um Deus de amor, como um Deus que deseja salvar. E a liturgia de hoje traz para nós todas essas realidades. Na primeira leitura, nós ouvimos uma fala fantástica. Então decidimos o Espírito Santo e nós. O Espírito Santo já tinha sido enviado aos apóstolos e logo eles passavam a tomar as decisões e a viver o dia a dia de suas vidas segundo o Espírito de Deus. As decisões importantes a serem tomadas já não eram tomadas simplesmente por si, mas em acordo, em unidade com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos conduz cada vez mais a viver a vontade de Deus, a viver aquilo que Deus deseja para nós. E aqui gostaria de recordar a grande graça que o Padre Paulo Diego recebeu aos 11 meses de idade, aqui nessa igreja. Ele recebeu o Espírito Santo. Da pia batismal, de onde ele saiu, ele já saiu revestido pela força do alto, e a sua vida agora já se abria para uma nova realidade, a realidade que nós ouvimos no Evangelho. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos nossa morada. Naquele dia que você recebeu aqui o batismo, essa grande graça que hoje Jesus fala no Evangelho aconteceu na sua vida. Você se tornou o templo do Deus vivo. E essa vida nova que o Senhor colocou em você foi cada vez mais frutificando e frutificando e frutificando, até que pudesse colher os frutos dessa vida nova com o seu ministério sacerdotal. É um belíssimo fruto. É um fruto maduro, que vai gerar também outras tantas sementes para a igreja de Deus, que vai gerar também outros tantos filhos e filhas de Deus no seio da igreja.
o Espírito Santo atua na nossa vida dessa forma. Ele transmite a nós essa vida que nós recebemos de Deus e passamos a viver da vida de Deus e na vida de Deus. Em Cristo, nós vivemos essa experiência e o Espírito Santo sempre torna nova essa experiência na nossa vida. O batismo que todos nós um dia recebemos nos torna participantes dessa vida de Deus. Enxerta em nós essa vida de Deus. E nós podemos agora dizer como disseram os apóstolos, decidimos o Espírito Santo e nós. Tenho certeza que ao longo de todo o processo de discernimento vocacional, o Padre Paulo Diego, em muitos momentos de sua vida, também poderia dizer assim: discernimos o Espírito Santo e nós. Nós, ele, seu diretor espiritual, seus formadores, que permitiram que essa grande graça de Deus que ele recebeu no dia 7 de maio pudesse fazer a sua vida gerar cada vez mais fruto. É um discernimento em conjunto. O Espírito Santo vai atuando na nossa vida de tal modo que nós percebemos a luz de Deus brilhar na nossa alma com intensidade, e nós então podemos dizer: é essa a vontade de Deus para a minha vida, é essa a vontade de Deus que para mim Ele pensou desde todo sempre. E assim Deus vai nos conduzindo, assim Deus vai nos levando, e experimentamos a sua presença desse modo no dia a dia da nossa vida. Na segunda leitura, nós vemos algo belíssimo que São João nos relata. Ele diz que um anjo o levou a uma grande e alta montanha, e lá ele viu a Jerusalém descendo do céu de junto de Deus. A Jerusalém que João viu descer de junto de Deus é figura da igreja. E aí nós temos um grande compromisso, todos nós batizados. A igreja é um dom de Deus para nós. A igreja foi pensada por Deus para nós, para que nós pudéssemos aqui, nessa Jerusalém, revestida da força do Cristo ressuscitado, presente, vivo, atuante no meio de nós, pudesse ser portadora da salvação que Cristo conquistou com a sua vida, entregando-a por cada um de nós. E essa igreja, cabeça e membros, Cristo e todos nós, povo eleito, nação santa, escolhidos por Deus para pertencer a esta nova Jerusalém. Todos nós devemos ser sinais dessa graça para o mundo, da salvação que nós recebemos e da qual podemos ser portadores. E aqui, Padre Paulo Diego, de forma muito particular, o que podemos exercer com o nosso ministério, levando às pessoas Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, recordando que não somos merecedores disso, mas se o Senhor nos escolheu e nos entregou esse dom, devemos retribuir a Deus, oferecendo a Ele o seu próprio Filho, oferecendo ao Pai Jesus Cristo sobre os altares, todos os dias, até o fim das nossas vidas, levando o perdão dos pecados, levando aos agonizantes a paz, para que possam alcançar a vida em segurança
e em paz. Essa paz que só o Senhor pode dar, essa paz da qual Ele fala no seu Evangelho. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não como o mundo, porque a paz que o mundo dá é uma falsa paz. É uma segurança que não te dá nenhuma garantia. É uma falsa segurança, mas a paz que vem de Deus é aquela que permanece em nossos corações e nos faz olhar sempre para a Jerusalém celeste, onde viveremos com Deus por toda a eternidade. Por fim, aqui na igreja, nós podemos experimentar essa plenitude de graças que o Senhor nos deixou. A igreja não é uma mera continuação daquilo que nós vemos do Antigo Testamento, de um povo eleito. Existe uma novidade. Cristo é a grande novidade e Ele renova todas as coisas. Existe uma continuidade porque aqui no livro do Apocalipse nós vemos, estavam as portas abertas para todos os lados, 12, representando as 12 tribos de Israel, mas o seu alicerce eram também 12 e constituídos pelos 12 apóstolos. Portanto, a igreja é esse lugar onde nós podemos entregar a nossa vida a Deus, onde nós podemos doar todos os dias da nossa vida também o nosso sacerdócio que recebemos dele e que não pertence a nós. Só existe um sacerdote, que é Jesus Cristo. Nós, constituídos sacerdotes, somos nele sacerdotes e somos portadores de uma graça que não é nossa, de um dom que vem de Deus, tal como todos os bens que dele nós recebemos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que nesse tempo o Senhor nos ajude a ser fiéis. Nós que recebemos há pouco o ministério sacerdotal, mas todos os que aqui estão presentes, sejamos fiéis no dia a dia da nossa vida, a essa vida nova que um dia pelo batismo recebemos e que vai gerar frutos para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.